Olá, pesquisador e pesquisadora, você que acompanha nosso canal. Hoje eu quero convidar vocês a mais um estudo bíblico. Nosso estudo de hoje será sobre Gênesis 19, 24. Um verso muito usado por aqueles que creem na trindade ou na triunidade divina. Porque o texto ali ele apresenta duas vezes o nome do eterno tetragrama sagrado Yod Hei Vav Hei. E esse texto por isso é muito utilizado então para demonstrar aqui que se aparecem um eterno na terra e um eterno no céu, então nós teríamos uma pluralidade na divindade. Bom, estava conversando essa semana com um amigo, o Sandro, que é um teólogo batista, um pastor batista, um grande amigo, o Sandro, estudioso das Sagradas Escrituras, e nós estávamos conversando e ele, nas pesquisas dele, ele se deparou com um texto, um artigo que foi escrito, parece que em 2012, pelo que eu vi na referência, do Valdomiro do Unitarismo, aonde ele alega que essa estrutura de Gênesis 19, 24 ali, onde aparece duas vezes o nome do Eterno no mesmo texto, era uma estrutura comum na Bíblia hebraica, no texto hebraico, e por isso então não é prova nenhuma de uma pluralidade na divindade. Bom, e eu fui examinar os textos que ele cita então, que segundo ele seriam provas de que aparece duas vezes o nome do Eterno no mesmo texto e que por isso ali não seria nenhuma prova para a triunidade divina. Bom, eu vou ler o texto de Gênesis 19, 24, eu vou falar um pouquinho dele aqui e nós vamos para outros versos da Bíblia, então, que são citados pelo Valdomiro, e vamos analisar se de fato eles têm a mesma estrutura do texto aqui de Gênesis 19, 24, se de fato eles demonstram que Gênesis 19, 24 não é uma prova da triunidade divina, de uma pluralidade na divindade. Diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Aqui é a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, você tem três entidades celestes na terra e aparentemente uma delas é o próprio Yahweh, o próprio Eterno, e ele vai falar para um Eterno que está no céu que desça fogo. Então fez Yahweh descer fogo da parte de Yahweh, ou seja, você tem duas vezes o nome divino, fez descer fogo em enxofre. Segundo o Valdomiro, ele diz que essa é uma estrutura comum. E o texto que ele cita, o primeiro texto que ele cita é o texto de Gênesis 4, 23, lá o poema de Lameque, para dizer então que ali aparece, uma vez que aparece duas vezes o nome de Lameque no texto, então isso daí já demonstra que é algo comum na Bíblia hebraica. E ele diz assim, o verso que ele cita é o 4:23, Gênesis 4:23 diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Veja, aparentemente, para quem não conhece o hebraico, para quem não conhece as estruturas literárias da língua hebraica, do texto hebraico, esse parece ser um argumento interessante. Todavia, esse argumento já tem um problema. Primeiro, o texto de Gênesis 4 ele é uma poesia de paralelismo sinonímio. O texto de Gênesis 19, 24 é um texto narrativo. Então você já tem dois gêneros literários com dois artifícios literários diferentes. Então insinuar que você tem aqui a mesma coisa, a mesma estrutura, já é um problema. Então, vamos ver por que o nome de Lameque se repete aqui. Eu vou ler o texto aqui com esse paralelismo. Diz assim: e disse Lameque para suas mulheres, Ada e Zila, escutai a minha voz. Mulheres de Lameque, dai ouvidos ao meu discurso. Ou seja, o nome de Lameque ele é repetido aqui por conta deste paralelismo existente. Ou seja, a repetição do nome de Lameque aqui é um artifício literário da poesia sinonímia, que é apresentado no texto de Gênesis. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Segundo ponto, o texto de Gênesis 19, 24, apresenta ali, fala de dois Yahweh, e é interessante que
um está numa região geográfica e o outro está em outra região geográfica, ou seja, você tem no mesmo texto os dois nomes em regiões geográficas diferentes da poesia, então você já tem essas discrepâncias. Um outro ponto interessante que de se observar, por exemplo, é a própria estrutura do texto. No texto aqui de hebraico de Gênesis capítulo 4, 23, diz assim: Vaiomer Lemer Lanashiv. Ou seja, esse texto ele segue a estrutura hebraica correta. Você tem o verbo primeiro, tá? Que você tem o verbo dizer e disse. Você tem o sujeito que é Lameque e depois você vai ter então o complemento, tá certo? O complemento verbal. Você tem essa é a estrutura da língua hebraica. Se você pega o texto de Gênesis 19, 24, você não tem essa estrutura. A estrutura ela é invertida. Diz assim: vai Rimetir al Sedim. Desculpa. Não é Sedom, tá certo. Veal Amor. Ou seja, você tem o sujeito primeiro, que é Adonai, Yahweh. E depois você tem o verbo que é fazer, que fez descer fogo ali, que tem um paralelo aqui até com acadiano. Não vou falar sobre essa questão aqui agora por questão de tempo. Mas a própria estrutura ela já é diferente, porque veja, o sujeito vem antes do verbo, a estrutura é invertida. Por que isso acontece? Porque Moisés aqui está chamando a atenção para o sujeito da ação, que é o próprio Yahweh. Essa inversão acontece na Bíblia hebraica quando se quer chamar a atenção. Então, qualquer gramática de hebraico, boa gramática de hebraico, sintaxe do hebraico bíblico demonstra isso. Então, você tem já nesse texto essas várias discrepâncias, ou seja, demonstrando que o argumento dele já no primeiro texto parece ser bem assim superficial e falha ao analisar a língua hebraica. Bom, o segundo texto que ele usa está em Reis 12, 21. Esse texto eu não vou analisar no hebraico porque pela minha leitura ali, não precisa nem do hebraico, qualquer simples leitura na Bíblia em português resolve isso. Então eu estou citando o texto, é o capítulo 1 Reis 12, 21, e você pode ler lá, até porque ele nem argumentou, ele simplesmente citou o texto, não trabalhou muito no texto. Eu vou trabalhar em um outro texto que ele tenta argumentar, que é em Reis ainda, 1 Reis capítulo 8, verso 1, que é o texto que ele tenta argumentar também, que aparece duas vezes o nome de Salomão aqui. Então, segundo ele, esse texto estaria fortalecendo a ideia dele. Bom, o texto diz assim: consagrou Salomão aos anciões, consagrou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Veja, de fato, aqui a Almeida atualizada traduz assim: trouxe Salomão diante de si, tá? Outras traduções trazem um pouquinho diferente. Ele cita lá no texto dele a tradução da Corrigida Fiel, que é parecida aqui com a atualizada, não é exatamente, mas é parecida. Por quê? Na opinião dele, aqui quando fala assim, diante de si, ou na Corrigida Fiel, para si, era para ser traduzida ao rei Salomão. Então a tradução ficaria desta forma: congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém. Então aqui diante de si, ele diz assim, que aqui seria ao Salomão. Então teria duas vezes o rei Salomão aí. Bem,
essa observação que ele faz parece interessante para quem não conhece nada de hebraico. Porque, veja, a frase que ele pega aqui, eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler a minha tradução, a tradução que eu fiz do hebraico para o português, e depois eu só vou enfatizar em hebraico esse trecho aqui diante de si, que ele diz que deveria ser traduzido por Salomão, para não ficar muito extenso. Tá certo? Então diz assim, a minha tradução que eu traduzi fica assim: naquele tempo convocou Salomão os anciãos de Jerusalém, todos os cabeças das tribos, príncipes, os pais dos filhos de Israel, para si, ou em direção a, e eu já vou explicar essa questão, ao rei Salomão, para fazerem subir a arca de Yahweh da cidade de Davi, Sião. Bom, eu traduzi aqui para si e eu coloquei entre parênteses aqui em direção a, porque também pode ser traduzida. Por quê? Porque no hebraico nós temos aqui assim, esse trecho em hebraico está assim: El Hameler Shalomon Yerushalayim. Então essa preposição El, que nós temos aqui, El Hameler, essa expressão aqui El, que é a preposição El, essa preposição ela pode ser traduzida por a, para a e em direção a. O que acontece? Essa ideia de em direção a, ou seja, por isso que a Almeida Fiel e a Atualizada traduzem para si, ou como está aqui, diante de si, porque a ideia é que Salomão convocou todos esses líderes em direção a si, para ir até ele. E essa ideia ela é bem corroborada pelo verso 2, quando o verso 2 diz assim: todos os homens de Israel se congregaram juntos ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º. Ou seja, Salomão ele congrega, ele chama para junto deles os líderes. Ou seja, a ideia do texto hebraico aqui é exatamente essa. O tradutor, se ele fosse fazer uma tradução dura aqui do texto, ele poderia traduzir como eu traduzi, em direção o rei Salomão de Jerusalém, ou para si o rei Salomão de Jerusalém. Nós temos uma relação aqui de construto. Então, a ideia aqui é que o rei Salomão convocou para si. Então, o citar duas vezes o nome de Salomão aqui não tem nada que ver com o texto lá de Gênesis 19, 24. A tradução literal fica para si o rei Salomão de Jerusalém. Vou ler mais uma vez a tradução para ficar mais claro. Naquele tempo convocou Salomão os anciãos de Jerusalém, todos os cabeças das tribos, príncipes, os pais dos filhos de Israel, em direção a o rei Salomão de Jerusalém, ou para si, que é a mesma ideia de em direção a, para fazer mais sentido na língua portuguesa. Ou seja, essa tradução sugerida por ele ao rei Salomão, ela não existe no hebraico, tá? Se vocês pegarem qualquer gramática hebraica e tudo e der uma estudadinha na preposição El, então como nós temos aqui El, Hameler, Shalomon, Yerushalayim, então é em direção a si, tá? Em direção a o rei Salomão de Jerusalém, ou pode ser para si o rei Salomão de Jerusalém. Essa tradução pode ser assim. Então veja, esses textos que ele usa para tentar dizer que o texto aqui de Gênesis não é um texto que dá força para a doutrina bíblica da Trindade, da triunidade divina, eles são textos que na verdade não estão falando do que ele está falando, e ele falha em observar o texto hebraico de forma adequada.
De forma, a minha tradução de Gênesis 19, aqui 23, na verdade era 23, não era nem 24, eu estou o tempo todo falando 24, E Yahweh fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo de Yahweh do céu. Então, nós temos duas vezes o tetragrama, um Yahweh na terra, um Yahweh no céu, que faz chover fogo do céu. Desta forma, saliento então que, de fato, esse texto de Gênesis 19 apoia a doutrina da triunidade divina. E em nenhum momento ele é um texto fraco, em nenhum momento ele é um texto, como diz o Valdomiro lá, que não fala disso, né, que ele argumenta que essa não é uma doutrina bíblica. Então seria isso. Lehitraot. Até a próxima.